O brasileiro, ele está usando o cheque cada vez menos. Seu Roberto, você é um cara experiente, pra não falar rodado, hein? Já usou o cheque muito na tua vida? Um fundo, né? Hoje abandonou o cheque? Tá vendo? Tô falando, gente. A redução, pra você ter noção do pessoal que tá usando menos cheque no primeiro semestre, foi de 14%. O pessoal só quer saber de Pix, cartão. Cris Otaviano, explica melhor pra gente entender, dá uma olhada. Olha, Rafinha, que coisa interessante, né? A gente tem usado menos o talão de cheque, cada vez menos. É isso que estes dados agora que estão circulando por aí e alguns levantamentos feitos pela Febraban, que é a Federação Brasileira de Bancos, mostra pra gente. Acontece que desde 1995 a gente tem tido uma menor movimentação nessa coisa do cheque, que é aquele papelzinho que a gente assinava, colocava ali a quantia. Para quem não conhece ainda, essa nova geração talvez nem saiba do que se trata isso dentro das finanças e do sistema bancário. Ainda assim, se em 1995 a gente movimentava coisa de 335 bilhões de folhas de cheque todos os anos aqui no Brasil, hoje a gente, apesar de movimentar menos folhas, ou seja, menos pessoas usam esse tipo de movimentação, os valores que a gente movimenta ainda em cheque são valores altos. E isso mostra que, sim, as pessoas estão deixando de fazer com que o cheque seja rotina nas transações bancárias, porém, esse é um meio escolhido quando a gente quer fazer pagamentos de valores mais altos. E se justifica, e a gente, pensando bem, consegue imaginar que quando uma pessoa vai passar uma quantia muito alta, ela pode se sentir insegura em estar transmitindo ali um valor por um meio eletrônico, onde, não sei, de repente algum tipo de erro, algum tipo de circunstância possa não ser tão firme quanto você entregar o papel, aquela nota promissória, talão de cheques para a pessoa. E a gente também percebe que a pessoa não precisa ficar carregando aquele monte de dinheiro, então o cheque é um caminho. Por isso a gente ainda assim movimenta com talão de cheques no Brasil e isso não deve acabar, mas deve diminuir. E uma coisa que a gente pode marcar aqui é que o Pix, ele foi um dos grandes responsáveis por fazer cair aí essa movimentação de cheques. A gente teve o Pix entrando aqui no Brasil, no sistema financeiro, no final do ano de 2020 e ao longo do ano de 2021 a gente já teve uma queda aí de mais de 20% nessa movimentação de talão de cheques e mais uma queda agora nesses últimos dados que foram divulgados aí. E o Pix, ele foi responsável pelo que a gente chama de bancarização de boa parte dos brasileiros. Significa dizer que antes uma pessoa que estava na rua vendendo um picolé, vendendo uma pipoca, se ela não conseguia receber de você porque você não tinha o dinheiro na mão, hoje ela fala, não, me passa um Pix e você consegue ali rapidinho fazer o pagamento, por exemplo, da pipoca, o pagamento daquele produto que está sendo vendido muito rapidamente, e essa pessoa consegue receber ali na conta bancária dela. A gente faz inclusive doação para as pessoas, né? E tem feito muito na rua para as pessoas que oferecem aí o Pix como meio de pagamento. E essa digitalização bancária, ela tem sido muito positiva no país. O que a gente tem que marcar aqui também, viu, Rafa, é que um número que aumentou bastante, e esse não é legal, é o número do uso do cheque especial, que é esse recurso que o banco deixa disponível para você gastar além do que você tem na conta. O nome surgiu exatamente por causa da questão do cheque, porque antes o gerente do banco, ele pagava o cheque, mesmo que você não tivesse o dinheiro na sua conta, e isso acabou virando essa história de cheque especial. Ainda assim, esse recurso, mesmo que a gente não utilize o cheque, ele existe e tem sido muito grande o volume de recursos que as pessoas têm usado nesse sentido. A gente sabe que tem falado aqui que a gente ainda vive reflexos da pandemia, a vida não está fácil para muita gente, só que o cheque especial, quando você for olhar as modalidades de crédito, as modalidades de tipo de empréstimo que o banco tem a te oferecer, ele é o que tem o juro mais alto. Então é importante você ver com o seu gerente do banco, você criar estratégias aí para de repente escolher um empréstimo que a conta é um pouco menos salgada, Rafa. Olha, Cris, o pessoal tava até comentando aqui, rapaz, faz tempo que eu não vejo cheque. Quando era moleque, eu era louco pra assinar o cheque da minha mãe. Ficava louco, aí acabava fazendo besteira, rasurava. Ela tinha o maior trabalho do mundo pra ter que passar um cheque novo. Mas é isso, né, gente? É se organizar, é ficar atento. Ficar atento. Não dá pra usar o cheque, não quer usar o Pix. É o dinheiro, bom e velho dinheiro, né? Não, dinheirão lá, o cash. Facilitar tudo de uma vez. Mas é interessante com certeza.